Ok, e agora nesse bloco nós estamos aqui com a presença do Kleber Isaac, do quadro Economia Verde, e hoje a gente traz um convidado especial, diretamente de São Paulo, o ministro, ex-ministro, né, Aldo Rebelo, uma figura muito conhecida em todo o Brasil, não é isso, Kleber? Referência na área de sustentabilidade, foi relator do Código Florestal, que agora está sendo muito colocado pelas questões climáticas, né? Então, está sendo muito... acho que o Código Florestal é o que mais está se valendo agora, né, nos hashtags. Então vamos lá, vamos saudar aqui o nosso ex-ministro Aldo Rebelo, atual secretário de Relações Exteriores em São Paulo. Ministro, um prazer tê-lo aqui com a gente, seja bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Prazer é meu e muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Então vamos lá, Kleber. Primeira pergunta aí para o Aldo Rebelo. Ministro, o senhor ocupa hoje secretário, mas eu até falei em off, aqui no Nordeste a gente tem esse costume de o respeito e pelo belo trabalho que o senhor fez na época do governo. O ministro, na área ambiental, o senhor é sempre lembrado pelo Código Florestal. Passado todo esse período, mais de uma década do Código Florestal, como é que o senhor vê essa implantação, a execução, o que aconteceu nesse período, vamos falar de década, desde da relatoria que o senhor participou? Foi no rumo que o senhor imaginava? Como é que foi esses desvios? Cabe destacar, em primeiro lugar, que o Brasil dispõe da mais rigorosa, da mais dura, da mais exigente legislação florestal de todo o mundo. Não há nada parecido no mundo com o que o Brasil tem no seu Código Florestal, de proteção do meio ambiente, de proteção das florestas, de exigências para a agricultura, para a pecuária. Então, o Brasil pode dizer que tem o Código Florestal mais exigente, mais rigoroso e mais protetor do meio ambiente do mundo. Só que essa temática do meio ambiente envolve não apenas a proteção da natureza, envolve interesses econômicos, interesses comerciais, concorrência na área da agricultura. Para um fazendeiro americano, por exemplo, o mundo ideal seria que todas as fazendas ficassem nos Estados Unidos e todas as florestas ficassem no Brasil. Esse seria o mundo ideal. Mas aqui no Brasil nem sempre nós compreendemos dessa forma. Então o Brasil tem o ônus de ter a lei mais rigorosa do mundo, mas não tem o bônus de ter esse reconhecimento nem no Brasil e nem no mundo. Nós protegemos o meio ambiente, 80% da área de uma propriedade na Amazônia é destinada à proteção do meio ambiente, quando na Europa e nos Estados Unidos não há nenhuma exigência desse tipo, e nós carregamos naturalmente o peso dessa norma, dessa lei, e respondemos por isso, e acho que o Brasil dá a sua contribuição, de fato, à proteção das florestas, com o seu Código Florestal rigoroso, como é o caso daquele que eu relatei nos idos de 2009 e 2010. Tem muita especulação hoje, até pela comoção. Existe na área ambiental, às vezes, o lado emocional e não o racional atuando na formação da opinião pública. A gente vive um momento de talvez a maior comoção sobre um desastre climático, que foi agora, obviamente, no Rio Grande do Sul. Como é que o senhor percebe as pessoas que falam sobre enrijecimento da questão ambiental, ou mais burocracia, mais normatização, como se fosse isso uma solução para se prever, se não ocorrer mais acidentes climáticos? Como é que o senhor percebe isso? As tragédias que acontecem no mundo
por causa do clima, não tem relação com a situação brasileira. Ou seja, o país que mais tem vegetação nativa no mundo é o Brasil, não é a Europa, não são os Estados Unidos. Então, as tragédias, se fosse por causa das florestas, elas teriam que ocorrer nesses países e não no Brasil. 95% do estado do Amazonas, por exemplo, que tem 1.500.000 quilômetros quadrados, está coberto de floresta. Tem mais floresta no estado do Amazonas do que se você somar toda a área de países como França, Itália, Alemanha, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Suíça, Bélgica. Ou seja, o Brasil tem as maiores reservas de floresta tropical do mundo. E muitas vezes, o que se atribui ao clima, na verdade, deveria ser atribuído à imprevidência dos homens, dos governantes, que não elaboram e nem constroem as obras de prevenção dessas catástrofes. Você vai na Europa, muitas cidades, na beira dos rios, pendurada nos morros, naquelas áreas montanhosas, dos Alpes principalmente. Por que é que não acontece a tragédia? Porque as obras de engenharia, de prevenção, foram realizadas e as pessoas estão protegidas. O problema é que no Brasil essas obras não foram feitas e fica a população exposta ao risco dessas catástrofes naturais, como a que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Ministro, nós tivemos recentemente também um episódio em Alagoas, né? Sua terra natal, salvo engano, e lá houve um afundamento, né, do terreno, o terreno cedeu, em função da extração de minérios, né? Como é que o senhor vê isso, né? Depois de tanto tempo acontecer isso no estado de Alagoas? O que aconteceu em Alagoas foi resultado da ignorância ou da imprevidência. Por quê? Porque a atividade de mineração foi realizada em uma área onde havia e há uma falha geológica, que talvez os geólogos ou os sismógrafos não tenham percebido, não tenham localizado, e com essa falha geológica, quando a mina foi construída para extrair lá o salgema, para a indústria química lá de Alagoas, o terreno cedeu. Mas o terreno cedeu porque havia essa falha geológica que não tinha sido localizada. A mina aconteceria normalmente se não houvesse a falha geológica que não foi considerada, provavelmente porque não foi reconhecida, porque não havia uma pesquisa, porque não fizeram o trabalho de prospecção para localizar possíveis falhas no terreno, como havia esse caso em Maceió. Aí resultou não numa tragédia humana, porque as pessoas foram deslocadas da área de risco, mas num prejuízo muito grande, principalmente para as pessoas que tinham suas casas, suas moradias nessa região, que é uma parte mais ao norte e não é propriamente na praia, no litoral da cidade de Maceió. É mais numa região que envolve os bairros onde essas minas foram cavadas. Estão lá no processo de indenização, de reconhecimento desses prejuízos, mas o que eu sei é que o problema surgiu exatamente pela desinformação dos que cavaram essas minas e desconheciam a existência dessa falha geológica que resultou no afundamento do terreno onde a mina foi construída. Ministro, o senhor acaba de lançar o livro Amazônia, A Maldição das Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. Fala um pouco do livro. O livro, na verdade, ele é o resultado de um grande número de anos de pesquisa e de leitura sobre a Amazônia.
É o que eu fiz durante esse período. E eu sei que as pessoas hoje têm uma grande curiosidade, porque a Amazônia está no centro do debate mundial sobre o clima. Entrou essa agenda no Brasil pelos encontros e pelas conferências da ONU, e eu resolvi escrever esse livro, propus a uma editora que aceitou. Passei no ano passado 4 meses na Amazônia, estudando, pesquisando, entrevistando pessoas, visitando universidades, centros de pesquisa. E o livro procura alcançar praticamente 4 objetivos. O primeiro objetivo do livro é demonstrar que há, de fato, uma cobiça sobre a Amazônia desde o período colonial, quando o Império Colonial Português, o Império Colonial Espanhol, o inglês, o britânico, o holandês, o francês, cobiçavam a Amazônia. Todos esses impérios coloniais desejavam se apropriar do vale do Rio Amazonas. Então, eu conto essa história via personagens e episódios, começando lá desde o Orellana, que foi o primeiro europeu a descer o Rio Amazonas. Ele era um espanhol que saiu lá do Peru e desceu o Rio Amazonas até a Foz, e depois eu saio contando os personagens dos episódios dessa cobiça. O segundo objetivo do livro é demonstrar que a Amazônia é a região mais rica do planeta, é a região que tem a maior floresta tropical do mundo, é a região que tem a maior fronteira mineral do mundo, é a região que tem a maior reserva de biodiversidade do mundo, é a região que tem a maior reserva de água doce do mundo. Então, o segundo objetivo é demonstrar que a Amazônia é, de fato, a região mais rica do planeta. O terceiro objetivo é demonstrar que a Amazônia é a região mais desigual em relação ao Brasil, onde estão os maiores índices de mortalidade infantil, de analfabetismo, de doenças infecciosas, de pioradores, de saneamento básico, água tratada, luz elétrica. E é por essa razão que é preciso abordar a questão da desigualdade e de demonstrar que a política do governo é um fracasso, porque você tem as pessoas mais pobres do Brasil e, entre os mais pobres, os indígenas da Amazônia, vivendo na região mais rica do país. O quarto objetivo é o de demonstrar que é possível combinar desenvolvimento e meio ambiente. Nós precisamos ter um projeto para a Amazônia que proteja a natureza, mas que também permita que os 30 milhões de brasileiros que lá vivem tenham direito ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento científico, tecnológico, à agricultura, à pecuária, à mineração, tudo isso com responsabilidade ambiental e social, mas garantindo o direito ao desenvolvimento da região. Ô, ministro, eu vou pedir só um favorzinho antes da gente encerrar. O senhor corrigir um pouco a câmera aí, que está cortando na sua testa aí. Ah, tá bom. Aí melhorou, melhorou. Bom, Kleber, tem mais uma pergunta aí? Muito conteúdo, a gente poderia ficar o dia inteiro o dia aqui, todo. Um homem que foi ministro da Defesa, ministro dos Esportes, líder do governo, relator do Código Florestal. Escritor, jornalista. Deputado federal só por fazer uma vários provocação, partidos. que eu acompanho bastante ele nas redes sociais e já conheço. Sempre a gente vê falar sobre o quinto movimento, ministro. O senhor fala e tem um livro, o quinto movimento, e se o senhor puder resumir e deixar uma curiosidade para o próximo, se o senhor puder, num segundo momento aí. Rapaz, mas, eu tinha até outras perguntas aí para fazer para ele. Olha, o quinto movimento é esse livro aqui, certo? Esse livro que eu escrevi durante 2021 e que é o resultado das minhas experiências, das minhas convicções. Eu traço um panorama da história do Brasil, que eu divido a história do Brasil em 4 movimentos, ou 4 períodos: o da construção da base física, que é o
território, depois o da independência, depois o da consolidação da independência e da unidade do país, depois o da construção material, econômica do Brasil. É um pouco uma biografia do Brasil. Esse são os 4 movimentos. O 5º movimento é o que nós precisamos fazer agora, retomar a construção inacabada do Brasil com um projeto nacional de desenvolvimento econômico, científico, tecnológico, educacional, diplomático, cultural, militar, agrícola. Todas essas agendas estão tratadas no livro. Eu chamo de 5º movimento porque nós já fizemos os 4, o da independência, o da consolidação do território, da independência, da consolidação da unidade do país, da construção material e econômica do país, e agora o 5º movimento, que é a retomada dessa construção que foi interrompida porque o país se desorientou. O país passou a ser dividido de forma artificial entre esquerda e direita, entre preto e branco, homem e mulher, norte e nordeste, sul e sudeste. Ou seja, tudo errado. O Brasil precisa voltar a ter aquilo que no passado foi chamado de os objetivos nacionais permanentes. Quais são os objetivos nacionais permanentes do Brasil? Que podem unir o trabalhador, o empresário, a classe média, a dona de casa, o investidor, o estudante, o acadêmico. Nós precisamos de um projeto nacional que dê ao Brasil esperança. É isso que trata o livro O 5º Movimento. Eu consegui aqui o exemplar para mostrar aqui que é esse livro da Amazônia, tá certo? Esse livro aqui está publicado em 4 idiomas, em português, em francês, inglês e espanhol, e foi lançado aqui em São Paulo, já foi lançado em Brasília, vai ser lançado em Curitiba, no Rio de Janeiro, e quem sabe, breve estaremos também na Bahia. Ok. Para encerrarmos, eu queria, não podia deixar de fazer essa pergunta política, né? Uma pessoa que já foi de dentro do governo, fez parte do governo da esquerda, já militou em partidos como PDT, PCdoB, MDB. Qual a avaliação que o senhor faz no atual momento, no atual estágio desse governo Lula, né? Que é o 3º Lula? Qual a avaliação sua? É uma avaliação muito pessimista em relação ao desempenho do governo. Eu fui o primeiro líder do governo do presidente Lula, quando ele ganhou a eleição. Eu fui o primeiro ministro da coordenação política do governo dele. Eu fui presidente da Câmara quando ele era presidente da República. E depois ocupei mais 3 ministérios no governo da presidente Dilma. Eu acho que o Lula que presidiu o Brasil nos anos 2000 não é o mesmo. O presidente Lula é um homem, às vezes, atormentado por problemas que ninguém sabe localizar direito quais são. É um homem que tem tido dificuldade em relação com a política, com o Congresso. O governo dele está sempre em conflito com a Câmara, com o Senado, por uma razão ou por outra. O governo tem uma agenda de confronto com a principal atividade econômica do país, que é a agroindústria. Os ministros atacam a agricultura, a pecuária, a agroindústria. O governo desperdiça a chance de usar os recursos da Amazônia para a retomada do desenvolvimento. Então, é um governo com muita dificuldade. Agora, no Rio Grande do Sul, ao invés de adotar uma posição de pacificar o Rio Grande do Sul, nomeia praticamente um interventor em cima do governador do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul, na prática, vai ter 2 governos. O governo que é o exercido pelo governador eleito pela população do Rio Grande do Sul, e agora um governo que é de intervenção do governo federal, que é para onde vão os recursos. Não vai para o governador, vai para esse ministério que é praticamente uma intervenção. Então, eu não reconheço no presidente Lula a habilidade, a capacidade de compor amplamente, de convidar um Roberto Rodrigues, que era um homem da agricultura de São Paulo, para ser ministro da agricultura, ou o Luiz Furlan, que era um homem da Fiesp, da indústria de São Paulo, para ser ministro da indústria e comércio. Eu, que era de um partido aliado, mas não era do PT, para ser o
coordenador político, o ministro da coordenação política, tudo isso foi possível. Eu não vejo mais essa situação hoje. Eu acho que é um governo assim que se alimenta dessa polarização, desse confronto que dividiu o Brasil entre esquerda e direita, preto e branco, azul e encarnado, e que não vai nos levar a lugar nenhum. Eu lembro que no livro de história se registra que o Dom Pedro II, quando queria governar um Estado que estava muito dividido, ele não escolhia alguém do Estado, porque não queria escolher alguém de um lado, do conservador, do liberal. Ele mandava alguém de outro Estado para tentar encontrar um caminho de conciliação. Eu não vejo esse esforço de conciliação, de composição, de forças heterogêneas no atual governo. Acho que isso é um erro que o governo vai pagar, mas infelizmente o Brasil também vai sofrer por essa causa. Aula de história, de geografia, de política. Espero que o senhor venha na Bahia possa visitar a gente pessoalmente e a gente tenha outras pautas aí com esse... Que o senhor nos dê outras oportunidades aí de bater um papo aqui com a gente, mesmo que seja online, né, à distância, já que o senhor exerce uma pasta aí em São Paulo, nessa capital tão importante, né? E a gente possa voltar a falar de política aí, tá certo? Estarei à disposição. Um grande abraço e reafirmo aqui o meu apreço por essa terra gloriosa e querida que é a nossa Bahia. Muito obrigado. Um abraço. Tá aí, Kleber, uma conversa boa, né, com ex-ministro, ex-deputado. Né? Convicção, você pode concordar ou discordar do ministro Aldo, do secretário Aldo, mas você tem que falar assim, é um homem de convicções e de patriotismo. É um nacionalista legítimo, como poucos da atualidade. Verdade. Bom, daqui a pouco então o Kleber volta aí, né, Kleber? Tem mais pauta aí hoje, não tem, do Economia Verde? Tem, mas bate-papo aí sobre literatura, economia criativa. Estamos aqui na TV de volta aí forte.